Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No Observatório do Esporte de hoje, iremos discutir a abordagem do racismo na mídia esportiva do Brasil. No início deste ano, 3 casos de discriminação racial tomaram os noticiários esportivos. No dia 12 de fevereiro, durante a partida entre Real Garcilaso e Cruzeiro pela Libertadores, lá no Peru, o jogador Tinga ouvia imitações de macaco por parte da torcida toda vez que ele pegava na bola. Quase um mês depois, no dia 5 de março, o árbitro Márcio Chagas foi alvo de insultos racistas na partida do Campeonato Gaúcho entre Esportivo e Veranópolis. Antes do jogo, o Márcio foi xingado por torcedores e após o apito final, ele relatou que encontrou bananas em seu carro e também o carro dele acabou sendo danificado. Segundo o árbitro, essa não é a primeira vez que ele passa por esse tipo de situação. E o terceiro caso de racismo no futebol brasileiro aconteceu pelo santista Arouca. Após a vitória do Santos por 5-2 contra o Mojimirim, o jogador foi chamado de macaco por alguns torcedores da equipe do interior, enquanto concedia entrevista na beira do gramado. Diante dos 3 casos recentes, qual foi o posicionamento da mídia ao tratar do tema? Para o jornalista Mauro César Pereira, é impossível fazer uma análise geral da mídia, mas o que o jornalista deve fazer é informar. Não dá para analisar a imprensa, assim, a imprensa. Não existe a imprensa. Eu sou um jornalista, tenho uma forma de trabalhar. Outros têm outra forma de trabalhar completamente diferente. O veículo onde eu trabalho tem um perfil, outros têm outro perfil. Esses jornais que são de direita, de esquerda, de centro, tem jornais com diferentes correntes políticas, formas de tratar determinados assuntos. Não existe a imprensa. O racismo contra o Tinga, o que um site, o nosso, o UOL, o Terra, o Globo.com pode fazer? O que um repórter pode fazer? Vai escrever uma tese sobre o racismo e escravidão? Não é esse o papel desse jornalista. Isso não é o papel dele. Agora, claro, qualquer empresa de comunicação pode até se aprofundar. Em alguns momentos, tem se aprofundado. Esse tipo de coisa simplesmente era ignorado. Não acontecia, não havia repercussão. Agora está havendo por quê? Porque a imprensa tem falado sobre isso. O pesquisador da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Marcel Diego Tonini, considera que a mídia é pouco atuante em casos racistas no futebol. Ele ressalta que a discussão não permanece na imprensa e não se discuta em outros casos semelhantes. Eu vejo a mídia com um papel pouco atuante, justamente porque, historicamente, ela nunca deu muita atenção para os casos de racismo no futebol. Geralmente dá quando acontece algum caso que atinge a opinião pública e ela se vê na obrigação mesmo de tratar do caso, de alguma maneira abordá-lo. Como aconteceu recentemente com os casos envolvendo o Tinga, Arouca e o árbitro Márcio Chagas. No entanto, a gente não vê essa mesma discussão perseverando na mídia. Então, quer dizer, esses casos já aconteceram e a gente vê que não se discute mais outros casos que aconteceram desses 3 casos que foram bastante comentados na imprensa brasileira de modo geral. Então a gente vê como que a mídia trata o assunto de maneira pouco profunda e também espaçadamente, só quando acontece algum caso que atinge a opinião pública. A respeito desse tema, ouvimos também a pedagoga e mestre em TV digital com trabalho sobre relações étnico-raciais, a Patrícia Alves. Patrícia concorda que os jornalistas precisam ter um maior compromisso com questões políticas como o racismo e opina. Eu acho que assim, os debatedores precisam ter uma postura política. Então, o jornalista que vai fazer a entrevista precisa ele ter uma reflexão sobre isso. E isso é uma reflexão política como outras, de você pensar a sociedade, de você pensar a formação do Brasil. Formação dessa, onde é essa nossa brasilidade, como ela foi formada, quem são essas pessoas, que nós não somos todos iguais, não temos tratamento todos iguais, existe a desigualdade estruturante que está desde a formação do Brasil. Então, eu acho que o entrevistador, a pessoa que esteja à frente dessa matéria, eu acho que ela tem que ter uma postura política também, né? Tem que ter uma reflexão. E aí você, às vezes, não vê isso nos programas. Patrícia Alves também comenta que é difícil propor uma grande reflexão nos programas diários, que acumulam muitas pautas para pouco tempo de programa. Para ela, são nos programas esportivos de maior duração, como é o caso do Esporte Espetacular e também nos canais especializados de televisão paga, onde seria possível aprofundar o tema. Já Marcel reforça também que a superficialidade da imprensa contribui para a falta de consciência a respeito do tema.
Para ele, o jornalismo deve não apenas noticiar, mas também discutir o problema e pontua que, além da mídia, as autoridades devem debater a questão. A consequência é justamente uma falta de consciência, que, digamos assim, a mídia também tem o seu papel, né, dentro de uma sociedade, que é não só noticiar, mas também discutir os casos. É evidente que, de alguma maneira, esses casos foram discutidos, mas essa discussão não pode cessar. Isso digo não só da imprensa, mas também com relação às autoridades esportivas, que durante algum desses casos elas vieram em público, fizeram comentários e tudo mais, e de repente, mesmo acontecendo novos casos, simplesmente as autoridades não falam mais nada. Então, tem um papel importante, e justamente pela ausência, porque se falasse sempre, né, tanto a mídia quanto as autoridades, o problema poderia ser tratado de uma outra maneira, poderia se tomar medidas sérias para realmente resolver o assunto e não apenas procurar dar uma resposta para a sociedade. Patrícia também pede um posicionamento dos clubes e de seus dirigentes, além, claro, das entidades esportivas como a CBF e a FIFA. Como é que os clubes se posicionam? Por que aquele dirigente do clube diz que não foi racismo contra o árbitro? Né? Como são feitas essas leituras? O medo dele, o que é a punição financeira, ou de fato ele não acredita que isso possa acontecer, né? Então acho que são instâncias, pensar nos dirigentes, na FIFA, na CBF, acho que essas pessoas todas têm que ser envolvidas no assunto, né? Patrícia Alves insiste que quanto mais pessoas participarem do debate, melhor. E assim, aqueles que desconsideram o racismo possam refletir melhor sobre o tema. Quanto mais pudesse envolver o público e trazer pessoas, eu acho que de várias opiniões, né? Porque tem gente que acha que racismo não existe, ainda existe pessoas pensando assim. Então eu acho que assim, tem que trazer também essas pessoas para a gente discutir, para mostrar, olha, de onde isso vem, como é que isso cresce, que tipo de violência é essa, como é que isso afeta a pessoa, como é que isso afeta a família, como ele incita outras violências, porque de repente é isso, né? Pensa, não é nada, vamos só, é uma torcida contra a outra. Não é, né? Não é. Violência não é uma torcida contra a outra, ultrapassa isso. Muito bem, agradecendo, né, antes da gente colocar aqui para discussão na roda, na mesa, né, agradecendo aí as participações do Mauro César Pereira, também a atenção da Patrícia Alves e do Marcel Diego Tonini. E vamos começar então essa discussão a respeito do tema racismo. Queria convidar o Fernando Martins para abrir esse diálogo. Um abraço, bem-vindo, Martins. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Bom, na minha opinião, eu tenho uma visão muito crítica mesmo quanto a essa cobertura da mídia, porque realmente eu concordo com a Patrícia e também com o Marcel de que não há esse aprofundamento por parte da mídia. Eles tratam a questão como se fosse algo atemporal, fora de uma linha do tempo que começa lá atrás com a escravidão, né? Parece, não tem essa contextualização, eles não problematizam o problema de uma maneira mais profunda. Parece que são casos que acontecem, que é um torcedor do nada vai lá e solta uma imitação de macaco, por exemplo, e é aquilo ali, é um ponto fora da linha do tempo e que ocorre separado de toda a nossa história, né? Eu acho que é bem isso que a Patrícia falou mesmo, a gente tem que pensar em tudo, como isso afeta essas pessoas, como que isso é usado para diminuir uma outra pessoa pela sua raça desde há muito tempo. Então acho que é bem essa questão mesmo, acho que é uma questão muito profunda, muito complexo. O Mauro César, ele diz que a gente não pode generalizar e que o jornalista tem que informar e não escrever uma tese. Mas eu discordo, como aqui nós do Observatório do Esporte, como críticos da mídia, eu acho que não, o jornalista ele não tem que escrever uma tese e tal, mas eu acho que ele tem que ir lá e entrevistar as pessoas que escreveram uma tese. Ele tem que ir lá entrevistar um sociólogo, um antropólogo, um professor, um pesquisador que estuda o racismo e tal, e procurar essas explicações, entender o racismo de uma maneira mais profunda. Por exemplo, questionar por que a gente tem pouquíssimos técnicos negros, pouquíssimos dirigentes negros. Eu acho que tudo isso são questões que envolvem o racismo que a mídia esportiva pouco trata. E eu gostaria de saber a opinião de vocês também quanto a esses casos. O que vocês acham da cobertura? Vocês estão satisfeitos ou vocês enxergam da mesma maneira esse problema de superficialidade, a gente pode dizer, de como a mídia vem tratando
esses casos de racismo e como eles colocam isso fora dessa linha do tempo histórica. Não, Fernando, eu só lamento que um jornalista como o Mauro César Pereira possa ter um posicionamento nesse sentido, falar que parece que não é uma coisa do jornalista, não é? E ainda bem que existe um programa como o nosso, né, que a gente pode debater esse tema com mais profundidade, entrevistando pessoas, especialistas da área e levar uma informação com qualidade para o ouvinte, né? E não fazer como ele deixou entender, que cada jornalista faz o que bem entender e faz o que quer, né? Eu acho que essa não é a tônica, em especial um assunto de tamanha envergadura como esse. Eu queria deixar aí também o meu pesar, esse comentário do Mauro César Pereira, né? Eu acho que cabe sim ao jornalista escrever teses, né? Um dos livros importantes sobre futebol no Brasil chama O Negro Futebol do Brasil, que é do Mário Filho, que é um jornalista. Então acho que ele perdeu a chance de ter um discurso mais alinhado, refletir um pouco mais sobre a função do jornalismo. O jornalismo, você tem o repórter, você tem o comentarista, você tem o editor, você tem o executivo, o produtor. Informar a opinião. Formar, pensar, refletir. Então acho que não fiquei muito feliz com o comentário do Mauro César Pereira. Em relação ao Marcel, né? Marcel, sim, eu acho que tanto ele quanto a Patrícia mostram essa questão, né, da mídia como um pouco atuante. Então, nesse ponto, a mídia se esquiva de opiniões. Acho que a gente discutiu semana passada, esse tema foi discutido no Bem Amigos, no Sport TV, e o que houve foi, assim, um consenso, isso é abominável, isso não deve ser feito. Fica muito nisso, né? O racismo é feio, eu não quero nem falar sobre isso, vou me abster de falar sobre esse tema, e não tem um posicionamento real e nem se propõe soluções, né? Queria só registrar aí, a Patrícia tem um ótimo trabalho sobre as relações étnico-raciais e televisão digital, que tive o prazer de orientar no programa pós-graduação em TV digital aqui na Unesp. Então, parabéns a Patrícia, obrigado pela participação também, e a gente continua o debate. Quero ouvir também a opinião do Vinícius Martins, que se aprofundou durante a semana a respeito desse tema. Pois não, Vinícius? Sobre a questão, eu acredito que o posicionamento como o do Mauro César, ele reflete essa questão do futebol ser um espaço em que se permitem reproduzir preconceitos e estereótipos como o racismo, o machismo e a homofobia. Então, se a mídia não se posiciona e não faz um enfrentamento em relação a esses temas, o futebol ele fica como um espaço livre para que esses preconceitos eles se reproduzam e se reflitam não só dentro do futebol, mas na sociedade no geral. Só para completar, eu também quero voltar a cobrar aqui também, como disse a Patrícia, a gente não pode esquecer de cobrar também um posicionamento dos jogadores e dos clubes quanto a essas questões, porque muitas vezes os jogadores se omitem e os clubes, dirigentes também, eles deixam de tratar a questão. Por exemplo, no caso do clube do interior do Mojimirim, o presidente fica meio com medo de receber uma multa, então ele não admite, meio que assim. Então acho que eles têm que assumir essa postura mesmo, de defender, de falar, não, aconteceu, a gente lamenta tal, e vamos assumir as consequências do fato. Eu acho que falta um pouco disso, de assumir essas responsabilidades também por parte dos jogadores e dos clubes. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo o endereço da nossa página, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp, tudo junto, .blogspot.com. E com isso chega ao fim a edição deste sábado, 5 de abril, do Observatório do Esporte. Apresentação Guilherme Dias, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Fernando Martins, Vinícius Martins e Thiago Pavini. Equipe de reportagem: Vinícius Martins, Fernando Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. Lembrando que o Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado com mais informações, porque aqui no Observatório do Esporte a informação vai além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte.
o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.